Olá, minha gente! Vamos agora para a nossa aula de geografia. Peguem lá o livro de vocês na página 198. O que nós estudamos no conteúdo passado, né? Nós estudamos totalmente o contrário do que nós iremos estudar agora. Hoje, na página 198, nós iremos estudar como o ser humano transforma a paisagem, ou seja, como nós, seres humanos, transformamos a paisagem. Como é que nós transformamos essa paisagem, né? Mas no conteúdo anterior foi o contrário. O que foi, tia? Vamos lá, tenha calma, tia está chegando. Ai. Lá na página de abertura, porque tia estava com o dedo marcado aqui e saiu, sabe? Lá na página de abertura tem assim, como a natureza transforma a paisagem. Então, a natureza, ela transforma a paisagem? Sim. De qual forma essa natureza transforma a paisagem? Primeira mudança foi o quê? Os continentes que se moveram e aí começaram a se dispersar, né? Eles eram juntos e aí ficaram o quê? Começaram a separar. Os agentes internos, né, que eles transformam a paisagem. Quais são esses agentes internos? A crosta, o manto, o núcleo. E esses agentes internos fazem com que algumas transformações, como os terremotos, os maremotos, né, são os agentes de dentro do planeta Terra que fazem estremecer, fazem alguma mudança no nosso planeta. O que mais? O vulcão também, né, com sua larva ele solta alguma coisa e acaba destruindo. Tem os agentes externos, né, que transformam a nossa paisagem. Lá na página 185 tem alguns agentes externos. Veio depois os tipos de erosão, que ele acaba transformando a nossa natureza, o nosso planeta. Então, a natureza transforma a paisagem. Agora, o ser humano, eu transformo? Sim. Né? Nós transformamos a paisagem, mas nós temos esse poder de transformar uma paisagem? Claro, a partir do momento que existe uma área verde, né? Uma área que não é habitada, e vai lá as construções e aí destrói aquele verde, constrói casas, constrói prédios. Então, o ser humano está sim transformando essa paisagem. E agora nós iremos ver claramente, né, o que eu acabei de falar na página 198. Observem essa imagem de abertura. O que é que ela está mostrando? Atrás dessa imagem nós temos o que? Algumas construções. E aqui à frente nós temos algumas pessoas trabalhando. Essas pessoas, elas estão trabalhando e elas estão, né, fazendo construções, ou seja, são pessoas que trabalham nesse determinado local, trabalham fazendo determinado trabalho e estão sim modificando a natureza. Se a gente observar aqui, esse espaço aqui, ele tem muita terra, né? Então, a gente observa que ele era um espaço da natureza e está sendo transformado para o quê? Para algumas construções. Então, aí está a mudança, né, de que o ser humano transforma a paisagem. Qualquer ser humano, geralmente são as pessoas que trabalham na área, pedreiro, né? Mas assim, gente, não é que eles estão destruindo, né? Não. Aquela paisagem era um local que não tinha habitação, tinha um dono, né? O dono resolveu vender e aí alguém comprou e resolveu construir algumas casas, prédios e aí a natureza, a paisagem foi modificada. Vamos para a página 200. Na página 200, nós temos lá em cima, onde tem conversa vem, o seguinte. A imagem demonstra a ação do ser humano na natureza, como eu acabei de falar. Ela exemplifica uma das maneiras como transformamos as paisagens naturais. Quais são as características principais do local onde você mora? Você considera que ele foi bastante alterado pela ação humana? Então, é pessoal. O local que você mora, vocês têm algum conhecimento se antes tinha
plantas, árvores, capim, tinha algum tipo de rio, tinha algum tipo de lago pequeno, e esse local foi modificado? Vocês têm essa informação? Se vocês não têm, vocês acham que ele foi modificado? É só vou dar uma ajudinha a vocês. Todo espaço que é urbanizado, ele foi sim transformado e foi modificado. A gente só não sabe, por exemplo, na casa onde eu moro, ele foi modificado porque era um espaço, um terreno, que tinha um dono e aí ele foi vendido, a pessoa fez uma construção e agora eu estou morando nessa casa, certo? Mas existem localidades, gente, que o espaço foi transformado. Vocês sabiam que existem casas que hoje em dia elas são construídas em cima de rios? Há uma conversa, uma história das pessoas antigamente, que a nossa igreja da Praça da Igreja Matriz, abaixo dela tinha um rio, corria um pequeno rio, e aí a igreja foi construída lá. Como tinha? Então a igreja vai ser afundada? Não, gente. Para haver essa construção, existiu um aterramento, ou seja, foi colocado um montante de terra, e aí conseguiram aterrar e aí fechar totalmente esse rio, e aí foi feita a construção, certo? Tem também um conjunto aqui que se chama Tanque Novo. Lá existia um tanque de verdade, a água mesmo. E aí ele foi aterrado. O que é aterrado? Colocado terra. E aí foi o que? Fechado e tiveram as construções. Isso significa o que? A ação do homem na natureza. Acompanhe na página 200 a leitura junto comigo. A paisagem que observamos, vamos ler, deixa eu ler aqui do meu, certo? Do livro. Deixa a tia Iris voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, eu estou no 206, na 200. Vamos lá, para a página 200. É só um instantinho, viu, amores? Deixa eu voltar aqui para a página 200, um pouquinho. Acho que vou pedir ajuda da minha produção. Eu estou aqui. Não, consegui. Vamos lá. Então, a paisagem que observamos tem o seguinte. A paisagem que observamos... vocês vão responder aqui essa parte de cima, tá certo? A paisagem que observamos. Então, observando as paisagens que nos cercam, podemos perceber as características do relevo. O que é relevo? Aqui ao lado do livro de vocês vem explicando o que é um relevo. Relevo, formas da superfície terrestre. Ele é um relevo, Ele tem algumas ondulações, então isso é um relevo. Por exemplo, notamos se ele é plano ou inclinado, se apresenta serras ou morros, se é baixo ou alto, etc. É possível também perceber os leitos dos rios, as encostas, entre outros elementos. Na maioria das vezes, as formas de relevo que compõem as paisagens das cidades sofreram grandes modificações causadas principalmente pela ação da sociedade e suas máquinas. Então, o que isso quer dizer? Que o ser humano transforma, sim, a natureza, só que ele precisa de alguns materiais, como as máquinas. Não é chegar lá e arrancar com a mão e construir tudo à mão, claro que não. Ele vai utilizar a mão junto com as máquinas. Por isso, algumas partes do relevo podem ser artificiais, ou seja, construídas pela ação do ser humano para que esse relevo receba edificações, ruas, parques, praças, etc. Então, continuando, vamos lá. Até então, tudo parece bastante normal. Porém, o desenvolvimento de máquinas cada vez mais modernas e eficientes, somado ao crescimento da população mundial, levou a um processo de transformação que nem sempre é benéfico à natureza, o que tem causado grandes problemas ambientais. Então, assim, gente, o ser humano transforma a paisagem fica boa para a nossa sobrevivência, porém, acontece alguns prejuízos para a natureza, certo? Vamos lá, continuando nos dias de hoje,
Aí tem vamos ver algumas transformações da natureza, certo? Que tem aí no livro de vocês, que é no RA. Porque tem um RA aí, gente, de atividades para vocês fazerem, tá certo? Vocês sabem o RA, né? O RA é aquela parte que vocês fazem atividade, certo? Aí sempre, geralmente, gente, no RA que vocês colocam no celular, que algumas pessoas já baixaram, ele tem algumas atividades para vocês fazerem, bem interessantes também, viu? Olha, vamos para a página 201. Não estou conseguindo baixar aqui não, mas aí a gente continua aqui. Na página 201, nós temos transformações nas paisagens e consequências ambientais. Um grande problema ambiental que preocupa os governos e a sociedade é a grande perda do solo em razão da atividade agrícola. Então, acontece o quê? O solo, gente, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. É do solo que nós caminhamos, é do solo que temos a nossa alimentação. Então, o solo é preciso ser bem cuidado, porque ele é muito importante para muitas coisas de sobrevivência. Então, essa perda do solo acaba resultando em grandes problemas para a natureza. A necessidade de aumento da produção de alimentos e matérias-primas diversas tem gerado a ampliação das áreas utilizadas para a agricultura. Com isso, ocorre também o aumento da retirada da vegetação por meio de um processo chamado desmatamento. Então, vocês já escutaram falar sobre desmatamento. O que é desmatamento? Quando, se retiram algumas árvores da natureza, destruindo realmente a natureza, deixando com que essa natureza fique desfalcada de uma grande área verde dela. O desmatamento deixa o solo desprotegido, ou seja, exposto à chuva. As chuvas levam parte dele embora, resultando em processos erosivos. Então, assim, são boas essas transformações da natureza? São maravilhosas. Porém, minha produção, por favor. Porém, acontece o quê? Nessas destruições de solo, ou não vamos colocar essa palavra destruição. Vamos ver a página 201? 201? A página 201? Não estou conseguindo colocar. Então, assim, essa variação de mudança, mas aí existe essa questão que tem que realmente as pessoas não têm onde morar e aí é feita essa mudança, essas construções, certo? Mas aí tem que haver o seguinte, tem que ver se realmente aquele local é apropriado. Lembra que eu sempre venho falando a vocês sobre essa questão de local, se o local é apropriado para essa transformação, se pode haver essa transformação, Minha produção vai passar aqui, gente, olha lá aqui passando. Oi! Então, assim, nessas duas imagens que temos aí, o que é que acontece? Vamos lá responder. Observe e compare os elementos das duas paisagens. Aqui está escurinho, Mas aí no de vocês é porque está muito claro, escureceu um pouquinho. O de vocês tem aí. Observe e compare os elementos das duas paisagens abaixo. Então, assim, antes da gente responder, deixa eu explicar uma coisa. Tem que haver essas mudanças? Tem. A população está crescendo cada dia mais, então as pessoas precisam, de casas para morar. Só que o que acontece? Depende do local, tem que ser um local apropriado. Se for um local inapropriado, acontecem as mudanças, acontecem as destruições também. Então, tem que ter um balanço, Vamos mudar, vamos construir, mas também vamos plantar, Tem que haver também um plantio também, não é só destruir as árvores para a construção, porque as pessoas não têm onde morar, mas ao mesmo tempo também tem que ter essa questão de que também essas plantas são essenciais para a nossa sobrevivência. Destruiu, planta uma para mais na frente as pessoas desfrutarem também da natureza, certo?
essas duas paisagens aí. Imagine que está ocorrendo uma grande tempestade sobre esses ambientes. Sabendo disso, a água chegaria antes no solo na primeira imagem ou na segunda? Por quê? Qual seria o destino do solo? Então, vamos agora imaginar, está chegando uma grande tempestade. Então, essa água chegaria primeiro nesse solo da primeira imagem, que está cheio de árvores, né? Cheio de vegetação. Ou no segundo, né? Ele inundaria primeiro o quê? Ou no segundo. Pensem aí enquanto eu vou respondendo e aí a gente vai fazer a comparação. Tá ok? Vamos lá, vou responder e depois eu vou fazer a explicação para vocês, porque a resposta é um pouquinho grande. E aí eu leio e já vou explicando a vocês, tá certo? Façam aí. Você dá pra ver daqui? Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês. Aí. Na paisagem da floresta, eu vou fazer uma explicação, certo? Eu vou resumir. Na paisagem da floresta, a vegetação, e aí daqui a pouco eu vou explicar, tá ok? Essa resposta. Na paisagem da floresta, a vegetação protege o solo, pois a água é retirada, na copa das árvores, já na área com agricultura, que é a área que está sendo o quê? Transformada, né? O solo está exposto. E não haveria o quê? Não haveria para onde ela sair, provocando o quê? Provocando a erosão. Entenderam? Então aqui eu fiz um resumo da resposta. Então vamos lá. Nessa primeira imagem, ela tem uma floresta, né? Na segunda, tem o que? A mudança do ser humano no solo. Então, resumindo, através de uma explicação geral para que vocês entendam, é o seguinte. Se existir uma forte tempestade, essa água, ela vai destruir o que primeiro? Ela vai conseguir destruir qual dos dois ambientes? No primeiro ambiente, gente, que é um ambiente que tem muito verde, ou seja, que é a área da floresta, a água vai ser absorvida por essas árvores, entenderam? Já na segunda, não tem árvore para absorver essa água, então essa água vai cair bastante nesse solo. Esse solo vai acontecer o quê? Uma erosão, né? E o destino dessa água
o destino desse solo seria o quê? Uma erosão, né? Acontecer justamente isso, uma erosão, como nós vimos da última vez. Então, quando se fala em construção, quando se fala em transformação da natureza, é preciso se atentar ao quê? A essa construção ser realmente feita de uma forma apropriada, né? E tem alguns bueiros para que as águas tenham por onde correr, para quando a chuva ser muito forte, ela não acumular em um local só e acontecer alguns tipos de destruição, tá certo? Conseguiram entender como que o ser humano transforma a paisagem? Esse é apenas o início do nosso conteúdo, certo? Nós iremos estudar, né, a partir de agora, no assunto de geografia, outros tipos de transformações, mas vocês já viram a diferença, né? Transformação da natureza e agora transformação do homem, tá ok? Então, ó, beijo pra vocês e até sexta.